Bem a todos os nossos irmãos do Cariri, que neste momento sintonizam através da FM Canaã, o programa O Debate 104, informando que está chegando a hora, sábado, cedinho estaremos chegando aí uma comitiva de pastores para a inauguração da Canaã AM Cariri. Será uma grande festa, como também estaremos aí na nossa igreja, nosso templo. Estamos cordialmente convidando a todos para estarem presentes. Também os nossos irmãos de todo o interior que sintonizam a nossa emissora através da internet ou mesmo nas cidades onde de forma limpa e nítida chega o sinal da 104,3. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Também informando que hoje nós estamos com os olhos voltados para a América. Hoje é o grande dia, o mundo inteiro olhando para os Estados Unidos. O Brasil torcendo, não digo o Brasil brasileiros, mas o Brasil político, torcendo por Barack Obama, o democrata. E agora que eu estava um pouco pendente e tendencioso para Mitt Romney, fiquei agora um pouco preocupado quando no seu último discurso ele diz: Deus criou a América para dominar o mundo. Eu já vi essa história antes e deu zebra, né? Quem lembra de quem foi que disse isso? Babilônia, não era Babilônia que queria dominar o mundo, né? Dominar o mundo. E Deus disse para ele: pesei você, meu filho, e você foi encontrado em falta. Mene, mene, tekel, safim. Tudo bem, O facinho. Tá. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Você vai virar bicho. Você vai passar 7 anos com os pelos crescidos, as unhas crescidas, dando de 4, comendo grama. Para saber respeitar o Deus Todo-Poderoso. Eita, Deus tremendo. Informando que hoje, culto da vitória em todas as nossas congregações, um novo momento da Igreja Assembleia de Deus Canaã, uma prévia de amanhã, já estou convocando a todos para amanhã, um grande culto da vitória, onde estaremos pedindo ao Senhor que nos abençoe nestes 2 últimos meses. Inclusive, quero informar os irmãos que hoje eu comecei, estou meio espritado, pastor Davi Bosfor. Comecei hoje já trabalhando para as festividades de 2013, principalmente nos 12 grandes cultos. Já estou tomando providência, vamos ter um ano de muita graça, de muito poder, de muita unção e de muita colheita de vidas. Jesus está voltando, né? E eu quero também dizer para vocês que vocês devam estar amanhã à noite aqui, para a gente orar e juntos, unidos, formatarmos uma história bonita do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, pastor Davi Bosfor, neste 6 de novembro, dia importante para o mundo, eu gostaria de perguntar ao senhor se uma sociedade perpetua-se sem história. Há condições de uma sociedade, de uma família se perpetuar não valorizando a sua história? Como filósofo, responda-me, por favor. Olha... Sim, não. Bem, não. Não. Não pode. Se o senhor apagar a sua história, como vai ficar? Acaba-se o ser. O senhor, sempre que eu lhe entrevisto, aqui e acolá, o senhor fala o nome do seu pai. Porque meu pai... Pois é, está conosco hoje Carlos Castro, que me emocionou. Não tem nada a ver com isso se você não se emocionou. Os seres humanos são livres para pensar, executar, andar, falar, viver, agir de forma distinta, cada qual na sua, cada qual no seu quadrado. Mas eu não. Eu não sou, eu não vivo em quadrado, nem em mosaico. Eu sou uma pessoa coletiva. Eu gosto da história. E o Carlos Castro está aqui lançando o 2º livro,
que traz os 70 anos do movimento pentecostal em Fortaleza. E olha aqui, pastor Davi Bosford, pastores que nós sempre falamos aqui, família Cortez, né? Já semana passada nós falamos sobre isso, foi, pastor? É verdade, falamos sobre a família Cortez. E aqui a foto da família Cortez. Meu Deus, aí quando eu passei mais aqui, vi Pedro Ferreira, rapaz, sua esposa. Passando mais um pouco, pastor Davi Bosford, aí meu coração desabou. Eu vi aqui na página 21, Emiliano Ferreira da Costa. Uzi, se estiver me ouvindo, Uzi, que coisa feia é essa, Uzi? A foto do Uzi, da irmã Lina e da Marta. Ô, Uzi. Mas minha emoção maior foi olhar o pastor Benjamin Ramos de Oliveira, pastor Davi Bosford. Este grande pioneiro que faleceu aos 45 anos de idade, viajando quilômetros e mais quilômetros no lombo da Mimosa, uma burra branca que ele tinha. E ele evangelizava. Eu hoje olho para o Honorato, né? O Honorato agora só viaja de avião, cima para baixo, com um tablet e um laptop e um smartphone. E meu Deus do céu, que coisa, né? E eu olhando para o pastor Benjamin Ramos de Oliveira, que plantou as primeiras sementes. E eu olho para o evangelho midiático, a era dos jatinhos e da exaltação dos donos dos jatinhos. O senhor sabe que tem uma grande diferença, né? Tem, né, pastor? Tem. Eles plantaram, esses agora estão colhendo, Pois tomando. É, pastor. Aí está aqui ele, a foto dele, com a sua burra mimosa. E o bichinho morreu aos 45 anos de idade. Não teve a liberdade de colher. Entregou a sua vida, a sua saúde. Doente, estourou próstata, bexiga. E aos 45 anos foi recolhido às regiões celestes, para outros estarem aí brigando, chamando os pastores que não falam de palhaço. E a gente olha para a biografia desses homens e diz, meu Deus, que sociedade insensível é essa que está a existir neste planeta, neste período, nesses 2000 anos, nessa sociedade contemporânea. Boa tarde, pastor Davi Bosford. Quando eu lhe mostrei esse livro... Boa tarde, meu pastor. Você ficou meio tenso quando viu esse livro. Foi que houve, meu pastor? Meu pastor, Olhando essas fotos aqui de pastor Osmar Leiva e Silva. Eu sou um apaixonado pela área da história. A história é o registro das experiências do passado. E quando nós estamos no Brasil, lamentamos que, e aí vai um recado com todo respeito e com todas as letras, nós temos aqui no Brasil, na área pentecostal, uma editora chamada CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Lamento que nos seus 100 anos de história da Assembleia de Deus no Brasil, todos os cristãos, membros do movimento pentecostal, deveria ter em suas mãos 2 exemplares, pelo menos. Foi publicado, que eu tenha conhecimento, pela última vez na década de 70. E também o livro de Daniel Berg. Mas não tenho ouvido nem visto falar. Quem tem isto tem uma relíquia. Não temos. Porque lamentamos que não haja na cultura dos líderes evangélicos brasileiros a visão de preservar a sua história. Isso é também uma questão herdada do comportamento cultural da sociedade. Como o cristão, antes de tudo, é um cidadão, então ele vem do pecado sem a educação de guardar as suas raízes. E traz isso para dentro da igreja.
lamentamos então a pobreza dos nossos arquivos da história. Por isso eu fico muito feliz, pastor. A Sim. dificuldade das dores de parto. Sim. A produção de uma literatura dessa não é bem aceita, não é respeitada. O que entristece a gente, É. né, pastor? Não dado espaço. Não tem. Para quê? E isto é lamentável, senhores. Nós não teremos uma igreja, uma comunidade sadia sem o conhecimento das suas raízes. Porque quando eu conheço as raízes, pastor Jessé, eu respeito o outro e respeito a história que produziu aquela árvore. A geração de hoje, as igrejas pentecostais, tem uma raiz. Hoje você está comendo aí figo, morango, maçã, uva, e você diz que é uma delícia. Mas não lembra quem plantou. Não consegue enxergar a raiz. Eu li uma frase hoje de um filósofo que me deixou empolgado. Ele dizia assim: nós somos pequenos sentados em ombros de gigantes. Aí eu, no primeiro momento, refleti aquela frase. O que é que ele quer dizer com isso? Ele disse: pensamos que enxergamos muitos, mas ai de nós, não enxergamos nada. Se nós vemos alguma coisa, é porque o gigante está nos sustentando nos ombros dele. Está aí a história que está relatada, Castro. Eu lamento. Parabéns por isso. Eu lamento, sabe, pastor Davi Bosfor, que esses, como o senhor, de forma parabólica, não da antena, mas por parábola, fala de uva, figo, pêssego. O senhor mostra através de uma teoria a vida nababesca que estes estão vivendo hoje, sem saberem o porquê de estarem vivendo hoje estes momentos prazerosos. Este comportamento abusivo ao Evangelho, eles sequer ou se conhecem e ignoram, para não terem suas consciências cobrando de suas almas, porque a consciência é um tribunal. Então, Jesus disse: se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado. Então, quando não se preocupam com a história, ou não querem saber a história, é para suas consciências não lhes condenarem. Olha quem morreu para tu luxar hoje. Olha quem estourou os pés andando a pé para tu andar de carro blindado hoje. Olha quem morreu com a próstata inflamada, com o ventre arrebentado, andando no lombo de um burro, de uma burra, de um cavalo, de uma égua, de um jumento, quilômetros e mais quilômetros, para tu estar voando de avião, sem sequer se lembrar daqueles que um dia deram suas vidas pelo Evangelho. Quando você não conhece a história, você não tem sensibilidade, não tem respeito, não tem fronteira, não tem limite, não tem amor. Porque ao olhar para um livro desse, pastor Davi Bosfor, olhar para umas fotos dessas, só se você for demônio, for diabo, para não ter a alma conduzida pelo tempo e a uma inflexão ou a uma reflexão. Para pensar, meu Deus do céu. Um pastor como Timóteo Ramos de Oliveira morreu aos 45 anos de idade, fruto das doenças do lombo de um burro, para pregar o Evangelho, para mim luxar hoje. Como é que Deus, o justo juiz, vê isto? O próprio Gunnar Wingren faleceu novo, 55 anos de idade. Como é que Deus vê isso? O justo juiz. Uma dor eu carrego dentro de mim. Eu gosto da história, mas eu não. É um dom, né? Deus dá um dom a cada um e a condição a cada um. Eu fico olhando para esse menino, para esse Carlos, que eu não sei o que é que ele ainda teima em estar correndo de um lado e de outro para escrever isso, sem ganhar nada, às vezes até sem vender, porque quem que quer saber da história? Né? E ele continua teimando. Ele me mostrou umas fotos hoje no seu laptop que me desequilibrou. Ele filmou, está filmado, na casa de uma senhora já bem de idade,
uma bandeja. Bandeja de quê? Uma bandeja de De cristal. cristal, com as taças de cristal. 12 taças. 12 taças. Onde o meu avô, há no mínimo 60, 70 anos atrás, ministrava a Santa Ceia na região de Itapajé e região. Carlos, como é o nome dessa irmã, Carlos? É a irmã Francisca. É Francisca o nome dela. O nome dessa irmã que está. Agora a irmã Josina, que era dona do terreno lá onde. Josina era Irmã dona, Josina onde tinha. Bastos. Eu estive lá, pastor Davi Irmã Bosfó. Francisca, pastor, me permita. Sim, meu Irmã filho. Francisca, eu queria lançar um desafio para a senhora. Eu queria que em uma das ceias gerais do Ministério Canaã, a senhora tivesse presente e, se necessário, a gente providenciasse alguém que fosse apanhar a senhora, trouxesse essa bandeira para Mostrar deixar a assim igreja. perto. Até porque foi meu avô, né? Pastor Gessé, Você pode fazer isso, cara? numa Claro. ceia. Para Santa Ceia de dezembro, Claro. dia 9 de dezembro, Claro. dia da Certeza. Bíblia. Certeza. Aí o que me chama a atenção, pastor Davi Bosfó. Olha, eu estive, pastor Davi Bosfó. Eu estive, olha, Dourado, que foto tremenda, Dourado. Batismo em águas, realizado em Ancuri, dia 30 de julho de 67. Eu tinha 7 anos de idade. Olha a posição do pastor Emiliano. O que me chama a atenção, pastor Davi Bosfó. Ai, meu Deus, é muita emoção. Eu olhar para esse rapaz e ele se dedicar a isso. Carlos, eu queria, meu filho, ter dinheiro para lhe bancar, para fazer um livro nacional, que nós não temos. Olha, eu queria lhe fazer o pedido. Eu sei que não tem nada da Canaã aí, mas eu não estou preocupado com isso. Eu sou fruto do meu avô, do meu pai, que está com 86 anos aí. Né? Eu queria que você, na Santa Ceia de dezembro, dia 9 de dezembro, vai ter um batismo aí de mais de 1000 pessoas, uma grande festa aqui. Estaremos com várias autoridades aqui presentes. Eu queria que você viesse, trouxesse esses livros. Eu faço questão que a minha membresia, que seu fela da mãe, tu é nada, a membresia da Assembleia de Deus Canaã, tivesse esse sentimento da história, de onde foi que eu vim, por onde foi que esse evangelho passou. Mesmo que não tenha nada nosso, mas tem história dos meus antepassados, pastor Emiliano, primo do meu pai, tem as histórias. Olha, eu faço questão que vocês adquiram. Eu quero pedir, irmão Carlos, você vai já falar, porque é emocionante o tema, mas eu quero pedir que esteja aqui, traga os livros para os irmãos. Você já vendeu, esse é o segundo, né? Esse é o segundo, irmãos. Inclusive esse é o segundo, é o número 2, né? É o número 2. Quem adquiriu o número 1, guarda isso, porque isso é história. Guarda isso. E eu quero que esteja aqui na Santa Ceia de dezembro, dia 9, depois do batismo, uma grande festa, porque daí para batismo conosco. Eu quero que os livros que você trouxer, os irmãos adquiram, leiam, olhem as fotos, sintam o que os nossos pais espirituais sofreram e o que é que esta... Vou falar não, pastor, posso falar. Carlos, pode... Carlos, quanto foi a tiragem desse livro? Revoltante. 2.000. Negócio sério, né? Mas, senhor, Juan Carlos, é porque angustia a alma, viu? Quando vê essa coisa que nós estamos vendo hoje. Pai do Senhor, seja bem-vindo e fale alguma coisa sobre o segundo livro. Eu sei que, na verdade, emociona mesmo, porque quem vive a história, Fala mais alto. quem volta ao passado e vê o que aconteceu no passado com relação ao movimento pentecostal, tem que ser muito insensível para não sentir nada, né? Mas eu quero dizer, pastor Jessé, que esse segundo volume, na verdade, ele traz um pouco da história de como o Evangelho chegou em Fortaleza. Porque em Fortaleza, o Evangelho já está desde 1921. Em maio de 1921, chegou uma missionária em Fortaleza, por nome de Esther Anderson. Essa missionária, ela teve uma casa alugada pela Igreja Mãe, em Belém do Pará, ali na rua Tristão Gonçalves. E ela começou a lidar com o Evangelho em 1921. Em 1922, em maio, em abril de 1922, chega Antônio Rego Barros, depois que 2 irmãos, que eram lá do sítio Cocó e foram para Belém, possivelmente na época da seca do 15, porque a seca geralmente empurra o nordestino para algum lugar. Então, quando Luiz Santana e João Francisco chegam no sítio Cocó, eles vão encontrar a família Porfírio, e ali eles vão ganhá-los para Jesus. E a igreja vai e envia Antônio Rego Barros em abril de 1922. E aí eles querem dar visibilidade à igreja, então eles saem ali da mata, que na verdade era o sítio Tunga Cocó,
e alugam uma casa na Visconde do Rio Branco, 4141. Hoje é uma loja da Sânio lá. Eu estava filmando a casa onde aconteceu esses cultos, e o pessoal saiu lá dizendo, por que você está filmando aí? Eu disse assim, eu vou já lhe explicar por quê. Aquelas pessoas ficaram impactadas com a história. Você pode filmar até tudo. Se quer entrar para filmar dentro. Porque eles sentiram aquele momento ali da história. É emocionante. Então é o seguinte, na 4141 ali, fica em frente àquele hospital grande da Unimed. Foi ali onde o evangelho nasceu em Fortaleza. Aqueles irmãos alugaram a casa de uma senhora que era da Igreja Católica, era zeladora da Igreja Católica. Quando eles foram fazer os primeiros cultos, a moradora da Igreja Católica, e isso quem conta é o próprio pastor Teixeira Rego, no livro que ele escreveu em 1942, ela pega um bocado de membros lá da igreja dela lá, e enche as mãos de pedras, e vem para frente da igreja, na hora da casa, na hora do culto, aí grita assim, ó, pode jogar pedra que a casa é minha. Tá entendendo como é que era a perseguição ao evangelho naquela época? E aí os irmãos tiveram que realmente, mais meses depois, mudarem para outro endereço. Mas ali nascia o trabalho do evangelho no Cocó. Aí vem o Bruno Escola Imóveis, aí faz o primeiro batismo aqui em Fortaleza em outubro de 1923. Ali onde é a Lagoa do São João do Tauape. Hoje que é totalmente abandonada lá, mas que não dá nem para ninguém entrar, porque senão sai doente, né? Mas naquela época Fortaleza era um berço da felicidade, né? Ali os irmãos pescavam, tomavam banho, até às vezes tiravam até água para beber. Em 1923, gente. Não tinha nada estragado como está hoje. Então o evangelho, ele borbulhou ali naquela região. E ali eles encontram 4 crentes, que é a Ana, esposa do Zé Vaqueiro, né? O filho dela, com o nome de João, a Maria Angélica e o José Maria. E por obra do destino, na semana passada eu encontrei numa foto a presença desses 4 irmãos. Foi algo assim tremendo. Então, quando o evangelho no sítio Tunga Cocó completa 90 anos de movimento pentecostal, em que nós estamos preparando o documentário, o livro também já vai sofrer uma alteração na capa para ilustrar esse trabalho dos 90 anos do movimento pentecostal, que o pastor Ilquias, pastor da Assembleia de Deus, Cidades Funcionários, começa a partir do dia 14, né, até 14, 15, 16, 17. Até o dia 17, eles estão comemorando os 90 anos do movimento pentecostal aqui em Fortaleza. E a gente vai ter todos esses irmãos registrados neste documentário. Então, o evangelho, ele é algo tremendo. Em Fortaleza, por exemplo, quando a igreja nasceu aqui em Messejana, na Caracanga, os irmãos saíam, esse aí que você viu aí, pastor Benjamin, saía a pé lá do Mucuripe e ia até a prainha, gente. Até a prainha. Você já imaginou você fazer o evangelho dessa forma? Hoje você vai caminhar saindo do Mucuripe até a prainha para ver se... É uma longa distância. E aí, meu irmão, a foto que eu tenho de 1945, na inauguração do templo lá da Caracanga, de 3 meninos sentados aí na navezinha lá do templozinho lá do púlpito, que venceu o Timóteo Ramos, com seus 8 anos de idade, mais ou menos. Hoje Timóteo Ramos é o pastor-presidente da Convenção no Rio de Janeiro. Se ele ver isso aí, ele vai ficar emocionado demais. Vou estar em dezembro no Rio, vou levar para mostrar ele. Pois é, então a primazia do evangelho passa por aí, né? Do que esses homens fizeram. Eu já falei bastante, pastor Zaivan. Um abraço aí ao nosso irmão de Juazeiro, que acaba de receber uma ligação, que Juazeiro está ligado no debate 104. Parabéns ao povo. Um aplauso aí para o povo de Juazeiro, Júnior. Estamos chegando o dia 10, aí sábado que vem estaremos aí em Juazeiro. Estou enviando aí com muito carinho um aplauso para todos vocês. Receba o nosso abraço. E também um abraço aí para o Eduardo e Otávio ligados no debate. Olha, a Janusa e o César, que foi eu que casei esses meninos, lá do Antônio Bezerra, estão dizendo, pastor, tenho muitas fotos do senhor. Olha, eu quero a cópia dessas fotos. Nós estamos fazendo um documentário maravilhoso do Evangelho no Ceará. Janusa, César, vocês podem vir aqui na sede falar comigo, que a gente, Davi, dá um jeito de tirar